deixa eu primeiro agradecer a oportunidade, já que é vocês, né? Você, o Marcos, né? Marcos. E eu conheci vocês através do Ronaldo, né? O Ronaldo trabalhou com a gente lá quando eu estava na GPS Conecta, uma empresa que eu tive durante 12 anos. Eu saí dela em 2021, né? Vendi minha participação lá para os meus sócios. E aí comecei nesse trabalho dessa empresa de impressão 3D, né? Que eu já tinha. Eu já tinha já há alguns anos, dei uma dinamizada nela, mas eu resolvi fazer um negócio maior, tá? O pessoal lá queria fazer uma coisa mais artística, mais menorzinha, e eu queria fazer um negócio maior, por isso que eu estou aqui agora com essa iniciativa, né? Além disso, eu faço outras coisas, né? Eu tenho um site de probabilidades de futebol que eu gosto muito de fazer, que é praticamente um hobby. Eu escrevo, né? Lancei um livro aí. Eu gosto muito de fotografia também, fotografo, já viajei bastante para fotografar. Então, eu sou assim, uma pessoa com muitos interesses, né? A minha carreira foi durante muitos anos ser analista de sistemas e desenvolvedor, gerente, cheguei a ser gerente de TI para América Latina, né? E depois eu entrei nessa de empreender, tenho criado algumas coisas para empreender, né? E esse movimento agora que eu tô criando é um movimento muito bacana, tem muita... A gente vai falar mais, né? A gente vai Ah, falar com mais certeza, com durante a certeza. apresentação. Aí Mas assim, quando começa a empreender já era, né? sim, não dá para fazer outra coisa, né? Não dá para fazer outra coisa. O pessoal às vezes chama, vamos fazer mais alguma coisa junto, tal. Não, falei, mas porra, um pouquinho mais para frente, né? A gente gosta mesmo é de criar coisas, né? Eu sempre gostei muito de criar e acho que a gente está criando uma coisa muito bacana. Eu não estou sozinho nessa, né? Já tem algumas pessoas me ajudando, mas é, fui eu realmente que idealizei essa nova história, né? E a gente vai fazer E essa aí história. tem que se jogar de cabeça realmente, né? Porque senão o negócio não anda, né? Tem que pensar 24 horas por dia para captar todas as oportunidades, para ver todas as possibilidades, especialmente de sinergia, né? De gente que está afim também de fazer coisas e que está procurando um caminho, e tem sido até nesse sentido que o, as pessoas que estão por trás do ecossistema, né? Hoje, não sou só eu, tem agregado, né? A gente assim estava aposentada, falou assim, pô, e aí? O que que você está fazendo da vida? Estou fazendo isso. Me interessei, vamos junto e tal. Então está acontecendo aos poucos, está acontecendo aos pouquinhos, mas está acontecendo, né? Ah, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quando você começa, tem todas aquelas dificuldades que a gente já sabe, né? Mas é assim que você começa a identificar realmente ali quais são os pontos que podem fazer o negócio acelerar, andar mais rápido, tudo vai fluindo. Agora não pode perder o foco, né? Não pode perder o foco e realmente fazer parcerias estratégicas, né? É o que você está falando, buscar sinergia, buscar pessoas que realmente vão fazer o negócio acelerar. Uhum. E que Alguns que têm compartilhem da participado aqui mesma, da mesma presencialmente, visão, né? Eu acho que é, isso também é muito importante, né? As pessoas têm que compartilhar a mesma visão. Às vezes eu comparo assim a empreendedorismo até com casamento, né? O casamento é um casamento, né? Você com a ideia e quando você também se casa, né? É, se você não compartilhar a visão, o casamento não dá certo. Então é a mesma coisa, né? Você se associa com pessoas e todos têm que ter uma visão parecida. Óbvio que vão surgir divergências, vão surgir caminhos alternativos e tal, mas é, tem que compartilhar a visão, né? E a visão mais importante, eu acho que é a missão mesmo da empresa que está criando, né? No caso aqui do ecossistema, a gente tem uma missão que a gente acredita que é muito, muito legal. E eu não quero adiantar aqui para não repetir depois e ser chato, né? Mas
Eu acho que é isso. Assim, para estar dentro desse ecossistema, tem que compartilhar essa visão, uma Sim, com visão certeza. Não, isso positiva aí do que você está esforço. falando é o mínimo, né? É o mínimo, é o básico para poder conseguir fazer e colocar o time que vai estar envolvido ali, trabalhando junto e fazendo o projeto crescer, fazendo o projeto andar. Né? É o que a gente tem conversado muito aqui, falado muito em todas as reuniões, sempre a gente fala sobre isso, e todo mundo que já tem resultado, né? E que aparece e vem aqui, começa a conhecer a Founders e começa a entender tudo que a gente está fazendo, todo mundo que já teve resultado fala e bate e volta nessa tecla, que é o time. Se não tiver um time bem alinhado, se não tiver um time bem focado, se não tiver uma cultura também de empresa bem alinhada com o que está querendo ser feito, o projeto com certeza tem mais dificuldade para dar certo. Não quer dizer que não vai dar certo, mas que a dificuldade é bem maior, né? E uma das coisas que muitos dos empreendedores agora, assim, depois que o projeto começa a andar, depois que realmente determina ali as metas, tudo que vai ser feito direitinho, está tudo bem alinhado, tem um projeto bem desenhado, muita gente ultimamente tem buscado investimento e muitas vezes bate na porta lá e não consegue, volta, porque também não teve uma orientação para como chegar ali, sentar, conversar com o investidor. Então, assim, isso é muito importante também. Tá? Mas, Flávio, pode começar, o pessoal está chegando, o pessoal está entrando, já são 8h05, tá? Em respeito a quem já chegou primeiro, quem já está aqui com a gente desde cedo. Pode começar a se apresentar, pode dar sequência aí com calma na sua apresentação. E a gente está gravando, né? Como todo mundo sabe, depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. Ok, deixa eu então fazer a apresentação rápida de quem eu sou. Meu nome é Flávio Ponte, eu estou há 40 anos quase no mercado de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 85, né? E passei por todas as posições de desenvolvimento de sistemas. Eu fui estagiário, programador, analista de sistemas, gerente de TI, né? As pessoas às vezes confundem o que é ser gerente de TI com ser gerente de sistemas, mas eu fui as duas coisas. O meu último cargo como funcionário eu era AS Manager for Latin America, ou seja, o gerente de sistemas de informação para a América Latina numa multinacional. Em 2009, isso eu morava em São Paulo. Em 2009 eu voltei para o Rio, fundei a minha empresa, GPS Conecta, junto com mais um sócio, e nós fomos o líder de mercado deste ramo, que era gerenciamento de frota com georreferenciamento para transporte público. Então, nós chegamos a ter 70% dos ônibus aqui da cidade do Rio de Janeiro, 40% dos ônibus do estado do Rio de Janeiro, e depois, junto a um órgão estadual, nós monitoramos todos os ônibus do Rio de Janeiro, né? Então era uma missão muito boa. E o que é monitorar um ônibus? Isso parece uma coisa simples, né? Aquele negócio do rastreamento, saber onde os ônibus estão, mas não era. Era toda a logística mesmo, saber que horas o ônibus tinha começado cada viagem, que horas ele terminava, se ele saía de rota, se ele cumpria os tempos e tudo isso automaticamente, né? Então isso é muito bacana, inclusive prevendo, mandando mensagens para o motorista de que ele estava andando rápido demais, estava colando no ônibus da frente, ou estava se descolando muito do ônibus de trás, e corrigindo isso, né? Então, assim, eu tinha elementos também até de inteligência artificial para fazer essa rede neural, né? Para controlar essa rede que, no fundo das contas, é importante para eles lá, para eles e para os passageiros, especialmente para os passageiros. A gente também previa fraude de cartão, fazia bilhetagem, etc. Bom, em 2021 eu vendi minha participação nessa empresa, e me dediquei a um outro projeto que eu já tinha, que era de uma empresa pequena de impressão 3D, né? E que já estava com esse projeto já há 6 anos. Hoje o projeto tem 9. Eu também estou saindo da empresa, e aí por uma diferença de visão mesmo. Eu queria criar um negócio maior, que é o que eu estou criando com o ecossistema 3D,
Os meus sócios lá queriam uma coisa menor, uma coisa mais artística, e eu queria uma coisa mais industrial. E aí eu tô saindo pro ecossistema 3D, tô me desligando lá, e já estou criando coisas que não tinham lá, por exemplo, a educação para impressão 3D, tá? O ecossistema 3D ele tem 4 iniciativas bom, agora eu vou compartilhar a nossa apresentação, tá? Já aprendi como faz, fica fácil. Por isso que é bom a gente testar antes, né? Ok, Beleza, todos, já chegou. Tá aparecendo. tá? Tá, Então, pode. ali onde está ali o nosso, lá na parte direita do vídeo, está lá 3D educar, 3D brincar, 3D fazer e 3D projetar. A gente vai falar um pouco de cada uma dessas iniciativas, todas em torno da impressão 3D, mas mais do que da impressão 3D, da materialização, porque existem outras ferramentas de materialização também que a gente vai estar colocando dentro do ecossistema 3D. E por que que é um ecossistema? Porque a gente espera que cada uma iniciativa colabore com outras iniciativas do ecossistema, como a gente vai estar explicando aí a partir da próxima imagem. Opa. 3D Educar. O 3D Educar está sendo o nosso ponto de partida. É uma educação prática e acessível em impressão 3D. Então, são cursos de impressão 3D e de corte a laser para serem ministrados para o público jovem, adolescente, mas também para adultos, né? O nosso alvo aí são principalmente colégios, então a gente faz como uma aula que pode estar integrada na grade ou pode ser alguma coisa opcional dentro dos colégios, e a gente monta o laboratório, capacita pessoas dentro do colégio, se eles quiserem professores, ou fornece professores, né? Então a gente disponibiliza todo o material, que é manual, mais lâminas de PowerPoint para exibição, isso já está tudo pronto, e nós chegamos no colégio, damos a solução total, tá? Além de colégios, a gente trabalha com outras parcerias. Por exemplo, um coworking de amigos meus já estão oferecendo esses treinamentos para como curso livre, tá? Então, a 3D Educar é isso. Outra iniciativa nossa tem sido junto a algumas prefeituras. A gente provavelmente vai emplacar algumas prefeituras aí no início de 2025. Então, o que que nós oferecemos nesse treinamento? São cursos de impressão 3D, como usar a tecnologia, que é uma tecnologia que hoje parece ser um mistério, parece ser uma coisa complicada, mas é uma coisa extremamente fácil, né? E que as pessoas podem realmente ter uma máquina em casa, né? O desenvolvimento das habilidades aí, técnicas e criativas, especialmente, mas também as de convivência, porque são trabalhos que são produzidos em grupo, né? E que vão dar essa visão de uma finalidade para aqueles outros conhecimentos que eles adquirem. Tá, eu estou aprendendo matemática, estou aprendendo geometria. Para que que eu estou aprendendo isso? Qual é a aplicação prática disso? E a impressão 3D, ela dá uma possibilidade de ter uma prática para esses outros conhecimentos que são adquiridos, tá? Então, a gente vê isso como uma porta de entrada para o mundo da tecnologia e da aplicação prática dos conhecimentos que ele obtém na escola. Ok até agora? Alguma dúvida? Não, tranquilo, tranquilo, pode seguir. Tá? A outra iniciativa é o 3D Brincar. O 3D Brincar é uma assinatura de brinquedos impressos em 3D. De novo, sempre que a gente fala em impressão 3D, a gente está falando de materialização. Pode ter outras coisas, técnicas, mas principalmente impressão 3D.
E esses são jogos educativos e para desenvolvimento das habilidades, de de das habilidades tanto cognitivas quanto de mecânica fina. Então são jogos que incluem equilíbrio, incluem, o desenvolvimento cognitivo mesmo, né, jogos que foram feitos para educar. Então não é simplesmente um brinquedo, não é um boneco. É alguma coisa que vai dar. Então, são jogos como tem um que é um barquinho Viking, que você tem que colocar as pecinhas em cima para equilibrar. É como o Jonga, por exemplo, né? Embora não faz parte da nossa carteira, mas para quem conhece, aquele que você vai tirando as pedrinhas e não pode cair a torre, né? São jogos nesse sentido. E a gente tem tido a consultoria de uma empresa de desenvolvimento infantil para classificação desses jogos. Então, é importante que uma criança de 3 anos receba o jogo adequado para a criança de 3 anos. A criança de 8 anos que tem algum tipo de atraso de desenvolvimento tem que receber alguma coisa com o perfil dela. Então, o 3D Brincar é mais do que simplesmente uma assinatura de jogos. É uma assinatura de jogos personalizados para as necessidades daquela criança, ok? Então, a gente está preocupado tanto na diversão quanto no aprendizado, na segurança e na sustentabilidade, na conveniência e na personalização. Tá? Os pais recebem uma nova caixa todos os meses com opções personalizadas para diferentes faixas etárias e estágios de desenvolvimento. Acho que especialmente isso aqui é, é o mais importante, né? Então, a gente está criando isso. Essa vai ser uma etapa posterior, né? Ela exige um pouco mais de investimento mesmo para desenvolvimento de todos esses jogos e para também a divulgação disso, e a divulgação dessa maneira que eu estou passando para vocês, ou seja, não é simplesmente uma assinatura que você. Existe, por exemplo, para livros, né? Não sei se vocês têm, quem tem filho pequeno, tem lá o Leiturinha, por exemplo, que eu acho ótimo, já assinei para os meus filhos. Você recebe todo mês, recebe um livro. A deficiência que eu senti no Leiturinha é isso, que chegam livros meio aleatórios, podem ou não servir para a faixa etária dos meus filhos. Então, tem uns que a gente guarda para depois, tem outros que a gente já utiliza, tem uns que a gente recebe. A gente até parou de assinar por causa disso. A gente recebia e via que já estava muito aquém deles. Tá? Bom, Perfeito. Flávio, deixa eu te fazer diga. uma pergunta aqui, uma dúvida que surgiu aqui. Na primeira tela, você falou da parte de cursos, né? Sim. E na segunda tela, você falou da parte personalizada, dos brinquedos personalizados para cada idade, para cada necessidade e tudo mais. A segunda tela, você falou que é assinatura, mas é a primeira tela, como é que é a maneira de monetização? Ou Não, não vamos lá. tem? Tem, claro. Eu já estou até com proposta dentro dos colégios. Como é que a gente faz? A monetização ela é composta de três partes. Uma é a montagem do laboratório, que a gente monta e nós temos aí, lógico, um ganho em cima disso, né, pela venda da tecnologia. E o que que a gente já está disponibilizando para os laboratórios? São a impressora 3D de filamento, né? A impressora 3D de resina, a cortadora laser e um determinado número de computadores. No nosso pacote básico, 4 computadores, que seriam para turmas de 8 crianças, mas a gente pode chegar até 8 computadores para 16, fazendo uma sala com 16 crianças. Se a escola já tiver um mobiliário, a gente aproveita o mobiliário da escola, senão a gente mesmo coloca um mobiliário lá, tá? Além disso, a segunda parte da monetização é a venda do livro, né, do manual de treinamento. Isso possibilita que tenha um pacote flexível para os colégios, né? Os colégios, especialmente aqui no Rio de Janeiro, estão com problema muito grande de margem, né, por causa, especialmente depois
da pandemia e o pessoal ainda não se levantou, tá? O poder aquisitivo dos pais também não melhorou muito, então eles não podem fazer um grande investimento. Então eles fazem investimento na medida do necessário, que é a compra dos manuais conforme a necessidade de cada escola. E a terceira parte é a certificação dos professores. Então, a gente enxerga que os próprios professores podem ser certificados para eh, serem os instrutores da impressão 3D, né? E temos aí já 3 certificações, que uma é para o corte laser, outra para impressão em filamento e para impressão em resina, que são três especialidades, né, diferentes, ok? Mas todas baseadas numa modelagem feita em computador que depois é reproduzida para a máquina. Então, elas são diferentes, mas similares, tá? Ok? Responde a tua pergunta? Entendi, Flávio, entendi sim. Te Pode parece seguir. razoável? Se mais alguém tiver alguma dúvida, gente, pergunta aí, não perde a oportunidade, não. Abre o microfone e faz a pergunta. Tá. É, como é que é acho que a monetização também, então vou falar isso em cada parte, mas a monetização do 3D Brincar me parece clara, né? É através do valor da assinatura, né? O valor da assinatura e a gente monetiza isso. Bom, o 3D Fazer é uma das partes, que aí já começa realmente o conceito do ecossistema. 3D Fazer é quem vai fazer, por exemplo, as peças, os brinquedos da 3D Brincar, mas também vai fazer outros tipos de trabalho. Hoje já se usa a impressão 3D para muita coisa, né? Joias, por exemplo, peças de marketing, troféus para premiação de pessoal, peças para máquinas. Tá? Por exemplo, lá na Delta Finkers, a gente chegou a fazer peça para termoelétrica, né? Para substituição de peças de termoelétrica, mas tem várias outras aplicações. A gente fez peças para hospital, de partes de equipamento que estavam quebradas. Já está saindo, por exemplo, no Ford Maverick, está saindo o carro, ele já vem no manual com alguns projetos que você pode fazer para adaptação dentro do carro, para porta-treco, para coisa. Aqui para casa eu já fiz puxador para lavar louça. Tem uma infinidade de coisas, tá? A gente fez vários projetos, né? De decoração, de vitrine, enfim, tudo que você imaginar e que não tem no mercado, você pode fazer. A gente fez animais em tamanho real para parques da Vale, fez. Olha, é uma infinidade de coisas que você pode fazer. Móveis, já tem gente fazendo sofá, mesa, tudo em 3D, tá? Então, a 3D Fazer é que vai fornecer tanto para a 3D Brincar quanto para o mercado como um todo essas peças prontas, tá? Então, ela é a fábrica desse ecossistema. E a monetização, né, já que a gente está falando, vai rolar um funny money entre a 3D Fazer e a 3D Brincar, né? Mas também vai entrar dinheiro de fora do ecossistema a partir desses projetos que a gente fizer, tá? A 3D Projetar é a parte de projetos da modelagem 3D. A modelagem 3D, ela pode ter um componente físico e um componente, digamos, virtual. Virtual, por exemplo, animação 3D para filmes, para
anúncios, etc. Então, você não tem só o a modelagem para a construção de produtos. Você tem também a modelagem para animações. Então, a 3D Projetar é a parte não produtiva, é a parte realmente de projeto de todo de toda essa estrutura. E é óbvio, ela fornece os projetos dela para 3D fazer, oferece os projetos dela para 3D brincar e oferece os projetos dela para entes externos, né? Por exemplo, produtoras, por exemplo, alguém que queira, inclusive, olha, eu não sei fazer o projeto, mas eu sei imprimir. Tá bom, então toma aqui o projeto, né? E é nisso que ela também vai ser monetizada, a partir desses projetos, ok? Perfeito, perfeito. Então, como é que o sistema se integra? Educação, produção, design, né? 3D Educar fornece talentos para impressão 3D que podem ser incorporados às equipes da 3D Fazer, da 3D Projetar, fortalecendo a integração do sistema. Então, a gente espera que os nossos próprios ah, alunos, vamos chamar assim, acabem fazendo parte do ecossistema, seja como cliente, seja como profissional qualificado, porque a gente vai qualificar esse profissional, ou seja, como simplesmente alguém que vai comprar as soluções. Por exemplo, vai comprar equipamento com a gente, vai comprar material de produção com a gente ou vai assinar a 3D Brincar para, para, para si, né, se for uma criança, ou para seu filho, para seu primo, para seu amigo, tá? Então, a gente quer manter essas pessoas que fizerem treinamento com a gente dentro do ecossistema, ajudando esse ecossistema a crescer. A produção. A 3D Fazer produz jogos, além de oferecer serviços de impressão para protótipos e produtos desenvolvidos pela 3D Projetar, né? A 3D Projetar fornece modelos de 3D precisos para fabricação de jogos e outros produtos da 3D Brincar e da 3D Fazer, garantindo a excelência em todo o ecossistema. Então, a gente vê as coisas, as iniciativas do ecossistema realmente conversando uma com a outra a todo momento, né? E a gente, isso tem que ser uma das partes da visão que as pessoas compartilham, de que não são negócios isolados, são negócios que se complementam e sempre procurar dentro da, de cada iniciativa as possibilidades de sinergia com as outras iniciativas. Tá claro isso? Tá, Com certeza, Fábio. Tá claro, sim. tá? Eu não sei se, Opa, perdão, passei. mudar um pouquinho da apresentação. Essa parte, como é que você está fazendo para divulgar essa iniciativa, esse projeto? Está através de parcerias? Você tem uma coisa em mente nesse sentido? Então, a gente está, como eu te falei, desenvolvemos parcerias primeiro para 3D Educar, né? A gente já tem proposta colocada em colégio, né? Nós já temos esse espaço de coworking, já onde a gente vai dar os treinamentos, vai dar uma parte dos treinamentos, o resto vai ser dentro das escolas, e já temos contatos com algumas prefeituras. O que está mais avançado realmente é o 3D Educar, né? Exigia menor investimento, a gente já fez esses investimentos e estamos fazendo essa promoção nas nossas redes sociais, tanto na rede do Collab Space, que é esse espaço de coworking, como nas do ecossistema 3D. A gente está começando a divulgar esses treinamentos, né? E fazendo aí na nossa rede pessoal, e a gente já tem nessa parte já mais de 3.000 pessoas. A gente está divulgando para elas que agora a gente vai dar treinamentos, tá? São 3.000 pessoas ligadas a colégios, a
a- as escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? A gente está divulgando por aí, mas nós precisamos divulgar mais. Precisamos divulgar muito mais e é por isso que a gente está buscando parcerias para investimento, tá? Ok. A última pergunta tem a ver, você falou agora de investimento, né? É, você está em busca de investimento? Alguém Sim, já teve algum investidor? Ou é bootstrap? Por enquanto, é todo o dinheiro que tudo que está fazendo, é você que está botando no seu sim. bolso. Como é que está Por esse enquanto, ponto aí? sim. E estamos sim buscando investidor, tá? A gente já tem um plano de investimento para 3 anos, ah, especificando no que a gente vai gastar, que pessoas a gente quer contratar, na verdade, que capacidades a gente quer ter dentro do ecossistema. Então, a gente tem isso pronto, né? Procurando interessados. Uma possibilidade, se a gente realmente conseguir essa aproximação com colégios e prefeituras, todo o dinheiro do ecossistema vai ser usado para investir no ecossistema, né? A gente tem, lógico, alguma remuneração, mas a gente quer investir tudo que entrar realmente no desenvolvimento dessas ideias, né? Mas nós estamos buscando investidor, sim, Tá. ok? E Então, tu temos já um tem o plano bem material, consistente. Oi? você tem o material pronto, então, para poder apresentar para o investidor, Tem. né? Tem um plano realmente de 3 anos. É um PDF dizendo cada mês o que a gente pretende fazer e uma planilha com os custos e faturamentos esperados. Tá Ok? ok. Então, uma coisa bem sólida, tá? Bem Uhum. sólida para estar apresentando para esses investidores. Então nesse ponto, você já está bem, porque a grande maioria não tem, né? O cara não prepara o material adequado para apresentar para o investidor, e às vezes prepara, mas não está da forma que precisa, né? Que tem que ser. Então, nesse ponto aí, você já está na vantagem também. O que está faltando realmente é o contato com essas pessoas, a aproximação com essas pessoas. E até quando eu vi na Founders Hunter a possibilidade de estar fazendo essa aproximação. Ok? Sim. É porque o investidor, para ele ter interesse, geralmente primeiro ele quer conhecer a pessoa, aí ele quer conhecer sobre o projeto, né? E principalmente focar no retorno financeiro. Porque teve um fundador, um tempo atrás, Eduardo, a gente teve uma conversa com ele, foi até presencialmente. Ele até apresentou para a gente, fez uma apresentação. A intenção não era nem falar sobre investimento, aí veio a ideia de perguntar sobre investimento. Então, ele não tinha um material adequado, porque de dentro de uma apresentação, tem certos tópicos que podem ser pulados. Porque o investidor, no final, ele quer saber o seguinte, tá? Eu ponho quanto, qual a expectativa de quanto que você vai retornar. Então, nesse ponto aí, você já te dou os parabéns, né? Você já está preparado, isso é importante. Obrigado. Pois é, porque na verdade, já fui investidor, né? Hoje eu pretendo fazer uma coisa muito maior. Eu não estou pretendendo investir em capital próprio, estou pretendendo ter parcerias realmente. Mas eu já fui investidor, eu investi muito tanto na Delta Fincas quanto na GPS Conecta, né? E agora eu acho que eu tenho uma ideia muito melhor até do que eu tinha nesses dois casos, né? Uhum. A gente ganha experiência, sabe mais o que funciona, menos o que funciona. A gente nunca sabe tudo, né? Eu não tenho essa pretensão, mas a gente tem algumas possibilidades muito boas, especialmente se a gente for para o lado do público, tá? Eu tenho uma Sim, outra franquia de ensino de robótica, mas infelizmente essa franquia ela está fora da possibilidade financeira dos colégios médios aqui do Rio de Janeiro. Ela é mais cara, né? Então eu peguei também muito das ideias da franquia e criei um produto, e vou ser muito franco, criei um produto mais barato, né? Porque sim. um que cabe no bolso dos colégios. Então essa visão também
essa experiência me deu essa visão. Você não pode oferecer um produto muito caro para um colégio que tem um ticket médio de 400, R$ 500. Não cabe no orçamento deles. Eles já estão no limite. A pandemia criou muito desemprego no Rio, graças a Deus está melhorando isso também, né? O desemprego está caindo um pouco, mas Ainda muito. mais, perdão te interromper, ainda mais na área da educação, ela foi fortemente atingida, né? Porque, inclusive, muitas escolas fecharam as portas, porque muitos pais não quiseram continuar a pagar a mensalidade, já que não estava tendo aula presencial, né? Né, Algumas, acho e que foram para o meio ensino que público e ficaram, né? E não voltaram. tem isso também, né? Nessa parte do ensino público, você até chegou a falar um pouco sobre isso, mas você, na sua empresa, você já preparou ela para, tipo, você fazer venda para prefeitura municipal, Então, essa estadual? empresa, ela já fez venda, tá? Ela Tá. já fez venda, não para o público. Ela fez exatamente a venda da franquia do, da robótica. Então, ela já tem carteira, já tem colégios na carteira, colégios que saíram exatamente na época da pandemia e que, quando voltaram, disseram assim: olha, a gente tinha orçamento, agora a gente não tem mais para isso. Tá? Então, eu senti isso. Ficou caro. Ficou caro porque as mensalidades não foram corrigidas pela inflação, muita gente saiu, as escolas minguaram, e as escolas muito grandes, elas já têm alguma coisa, que normalmente não é muito boa, mas mal e mal atende. Por exemplo, na robótica, tem o kit da Lego, que ensina a montar robô, mas não ensina os fundamentos, não ensina eletrônica, não ensina mecânica, não ensina o uso de sensores, que é tudo o que a Tron faz, tá? A Tron faz desde da, do ensino da programação do Arduino, ela faz essa fundamentação para o cara construir um robô lá no fim. E no curso Lego, que normalmente é o que está presente na maioria dos colégios grandes, você só monta peças que chegam kit, você monta lá e vê o robô funcionando. Então, não dá o embasamento necessário, né? Entendi. Assim, só para reformular a pergunta, no que eu fiz sobre a venda para a prefeitura. Então, você já vendeu Isso. diretamente para a prefeitura ou você vende diretamente para as escolas públicas? Você vai na escola Não, pública? nas prefeituras. Nas Ah, prefeituras. nas Na prefeituras. escola pública, uma a uma é muito complicado, tá? Eu acho inviável. Você É, gasta muito tempo e energia. Eu acho exatamente. inviável. Não tem como. Tem que ser nas prefeituras, tem que ser prefeituras dispostas, e aí, dentro daquele quadro de sinergia, realmente eu tenho alguns contatos que têm contatos em prefeituras. Então, eu acho até que, se for, quando você fecha uma prefeitura, você fecha logo milhares, fecha um pacote com milhares. Por exemplo, agora a Tron fechou lá no Piauí 15 mil alunos na rede pública. Aí você começa a ter dinheiro para investimento, tá? A Tron, até falando um pouquinho da Tron, que eu sou franqueado aqui para o estado do Rio de Janeiro, ela tem como investidor principal hoje o Whindersson Nunes, né? Que é uma figura muito conhecida, né? Um cara com muito capital, né? E ele está investindo muito, mas ele está mais preocupado com o Nordeste. Ele ainda não está se preocupando muito aqui em ajudar a gente aqui. Mas eu aprendi muito sobre como funcionam os colégios, né? E essa limitação de orçamento faz com que a gente tenha projetado um produto extremamente barato, tá? Isso é uma coisa importante. Mas barato e com retorno? Sim, barato e com retorno na quantidade. Porque quando você fecha um colégio, você fecha logo um pacote para 200, né? É diferente do nosso, que a gente está fazendo no coworking, que são turmas para, no máximo, 16 pessoas. E a gente tem que ter um ticket mais alto, tá? Mas no colégio, quando você fala em 200 e você ainda capacitando o professor deles, ou seja, você fica meio sem custo, o custo passa a ser basicamente de manual, e o custo afundado, né, do laboratório, que você vai ser imediatamente compensado. Então você tem uma possibilidade de colocar um produto barato
é factível. Quando a gente fala barato, eu estou mirando aí no máximo, uns R$ 30 por mês por aluno, tá? Já falando mais ou menos. Esse é o 3D, né? É isso que você está Tanto o falando. 3D quanto o corte laser. Porque Tá. hoje a gente está no 3D Educar com 4 níveis. São 2 níveis de corte laser, um nível de impressão 3D por filamento e um nível de impressão 3D por resina, tá? Então, nós temos hoje já disponíveis esses 4 treinamentos. Os 2 cursos de corte laser têm o mesmo equipamento, não é? E a impressora de filamento é uma, a impressão de resina é outra, tá? Então, a gente tem níveis diferentes de, de curso, que já daria para 4 semestres, né, dentro do colégio. E a gente quer criar mais coisas. Aí a gente já está, como nós somos, alguns de nós que estamos fazendo parte, somos programadores, a gente já pensou em curso de programação, né? A gente já pensou em curso de outras técnicas de produção, né? O curso, por exemplo, de scanning, né? Que é uma coisa que vai ser usada na impressão 3D para fazer o projeto, e por aí vai. E a gente sabe que se a gente começar a fechar colégio nos próximos 2 anos, em 2 anos vai surgir muita novidade para a gente estar produzindo treinamento para esses jovens, né? Para esses estudantes. Beleza. Tu é do Rio também? Eu sou É, do né? Rio, sou. Tá, beleza. Tá Sou do Rio, bom. morei 10 anos em São Paulo, Uhum. paguei meus 10 anos em São Paulo e voltei para o Rio. Tá bom. Valeu, obrigado aí pelo Nada, esclarecimento. obrigado a você. Bom, aqui a gente já falou da integração e como é que a gente cria valor, né? Aí é uma, uma tela mais para fazer a gente enxergar como é que isso funciona, né? A gente tem uma sinergia interdependente entre as unidades do ecossistema, isso para mim é fundamental, né? Sem isso não é ecossistema, são 4 empresas, tal, tem que ser um ecossistema mesmo. Uma coisa tem que abastecer a outra e tem que se sustentar da outra. Uma abordagem holística, que vai desde a impressão até a produção personalizada e modelagem avançada, ou seja, completa, e preocupado sempre com sustentabilidade e escalabilidade, né? Esse produto que a gente, por exemplo, já tá na rua, que é o da 3D Educar, esses produtos, esses 4 cursos, eles são altamente escaláveis, altamente. Assim, o investimento inicial é relativamente pequeno e a escalabilidade disso é altíssima, né? Com o mesmo ambiente de treinamento, você pode treinar milhares de estudantes, com certeza, e você pode, simplesmente, a única coisa que você tem que reproduzir é manual, né? Então, Hein, Flávio, vou te interromper de fica à novo. vontade, mano. Então, você se enquadra como se fosse uma edtech também, né? Uma edtech, você trabalha com educação, não é isso? Sim, sim. Comecei nesse ramo exatamente com a Tron, tá? Sendo franqueado, gostei muito do projeto e ainda espero resultados com a Tron, que é o curso de robótica, né? Mas eu acho que no momento econômico a Tron está com um valor muito alto, né? E que precisa ser bancado, lógico, e acho que encontrei um produto que é muito mais vendável para a realidade econômica do Rio de É, eu Janeiro. acho que é bem atraente para o aluno, né? Que também é uma coisa assim, até divertida, né? E mais simples, né? Ele ter a possibilidade de criar um modelo, imprimir, né? Tipo assim, vendo a criação dele ali sendo feita ali, né? Em tempo real na impressora. Então, eu acho que robótica é legal, só que robótica eu acredito que dá mais trabalho. Tem muito aluno que não gosta de pensar muito, né? Na grande maioria, na verdade, gosta de pensar muito. Então, quando você tem um produto desse aí, ele ao mesmo tempo ele é educativo, mas também é divertido, né? Sim, Ah, olha, para você ter jovem, ideia, o adolescente gostam muito treinamento, disso. o treinamento de impressão 3D é 24 horas, são 12 aulas de 2 horas, tá? E já sai fazendo coisa. Já sai Uhum. fazendo coisa, tem atividade prática desde o início, as aulas todas têm atividade prática, é mexer no computador para fazer os modelos, né? Vai desenvolver bastante, bastante as crianças, os jovens, porque
é uma coisa muito legal. E você vê pronto o que você fez, não tem preço, né? O meu primeiro trabalho, eu sou técnico em edificações no segundo grau, né? E a primeira vez que eu fiz um projeto e vi aquilo acontecer, foi uma emoção assim absurda. Eu tinha 18 para 19 anos. E Eu tô assim, você vai falando, cara, que eu penso muito rápido, né? Você vai falando, sim, aí eu vou tirando aqui algumas situações que aconteceu comigo na minha EdTech, que pode te uhum, ajudar também no sentido. Por exemplo, você já pensou, tipo, franqueado, aquele cara. Que tem muita gente que. O cara é vendedor, vou dar um exemplo. Ele vende, né? Coisas para educação, para escola. Aí ele tem lá o portfólio dele. Você tem alguma coisa assim para aquela pessoa eu já que. tentei me Cara, eu aproximar. estou lá na minha cidade, eu não sei aonde, e eu queria vender para as escolas particulares. Você tem alguma coisa assim formatada para esse público? Eu, eu tenho. Eu procurei contatos, inclusive eu tive reunião no Sebrae com gente que falou que ia abrir carteira e tal, e não aconteceu, tá? Eu sei que você trabalha também com educação, né? Eu sei que você, eu já vi aí aqui dentro mesmo do Founders Hunter. Ah, se você quiser conversar, a gente marca, conversa e vamos fazer Então, acontecer. então, já que você está interessado, deixa eu colocar aqui para você. O que acontece? O Thunder Hunters, até para as pessoas que estão aqui, ele foi consequência, mais ou menos, de situações semelhantes à sua. No seu caso, você já tem o produto, você já, assim, na engrenagem, né? Imagina um relógio mecânico, você tem várias peças para a máquina funcionar. Quando a máquina funciona, é o momento que está entrando dinheiro, né? Quando simboliza o dinheiro circulando, a coisa concretizou e tal, enfim. Então, assim, então tem muita gente que está numa situação parecida com a sua. Então, ao invés de falar de um por um, por exemplo, agora vai ter um evento que a gente está organizando, o Funders agora vai ser um hub também de aceleração. E aí depois o Eduardo vai conversar contigo sobre isso. Esse vai ser um evento para quem ainda não foi em um evento presencial do Funders. E um dos focos é esse, o assunto, entendeu? E de repente lá não tem nenhum problema, como já aconteceu. O Ronaldo aqui, ele é testemunha. Quantas vezes eu, Ronaldo, a gente conversou pessoalmente, a Paula, o Léo, tal, enfim. Mas assim, devido à procura, à demanda, a gente tem que usar a cabeça, tem que trabalhar com inteligência, para não ficar repetindo a mesma coisa sempre, e tal. E então vai ser um evento que vai ter ali pessoas com o mesmo interesse que o seu, por exemplo, e vai ter investidor também assistindo, participando. Entendeu? Então, acho que é um momento legal. E lá a gente tem um momento também de para estar conversando, posso estar dando aqui uma dica para você. Porque, assim, uma outra pergunta: você já tem um site no ar desse produto 3D? Já tem um site no ar? Está Sim, funcionando? Tá. sim, o Vou ecossistema dar um 3D exemplo. BR está lá. Vou dar um exemplo, como o lance da engrenagem, ela funciona. Então, por exemplo, recorrente, de forma. Não é que meu produto é melhor que o seu, vice-versa, nada a ver. É questão de procura, oferta e procura. Então, se você tem um site que ele está bem formatado, principalmente por orgânico, vai virar rotina pessoas entrar em contato com você para ela te procurar e falar assim, cara, eu gostei disso aqui, eu já, por exemplo, forneço aí serviços para escolas e estou interessado em revender isso aqui no meu estado, no meu município. Isso é real, tá? Tanto é que a versão para governo, que hoje que a gente trabalha, ela nasceu assim, pessoas procurando que já fazem negócios, já são vendedores, né? Já tem produtos para a prefeitura e o cara quer aumentar o portfólio dele. Então, uma dica, fica atento, verifica se o teu site ele está bem alimentado, de maneira que o conteúdo ele sugira a informação para quem está buscando o que você está oferecendo, por exemplo. Entendeu? Uhum, Então, isso aí ajuda muito, cara, ajuda muito. Porque, por exemplo, durante a pandemia, como você mesmo sabe, o ensino particular foi muito atingido, né? Então, eu senti na pele o que é você perder muito cliente porque o cara está fechando a escola dele, entendeu? Fechando. E detalhe, meu produto é um produto que, tipo, a escola tem que ter. Não tem como não funcionar sem isso, sistema de gestão escolar. E uhum. mesmo assim, sentiu pra caramba. Então, estou te dando essas dicas aí, porque isso é importante. E a questão do evento, depois o Eduardo vai passar para todo mundo, vai ser dia 26, vai ser lá no Bolsa Nova, ali no Santos Dumont, entendeu? Vai ser bem bacana e o foco é isso, negócio.
entendeu? E aí você já leva, se caso você for participar, você já leva anotado ali esses itens que a gente trocou aqui uma ideia, que eu posso sim estar te ajudando de alguma forma nesse sentido, entendeu? É Com, isso. com certeza. É para isso que eu tô aqui, para buscar essas sinergias e para dinamizar esse negócio. Porque quando eu falei no início, lá da visão, a minha visão não é apenas ganhar dinheiro com esse negócio. E é óbvio que tem ganhar dinheiro com esse negócio. É também ajudar na educação. Então, eu vou abrir aqui para vocês uma coisa que parece autopromoção, mas não é. Eu estudei minha vida inteira em colégio público, né? No tempo que dava para estudar em colégio público. E uma das coisas que me marcou no colégio público foi que quando eu estava na sexta série, no colégio público de subúrbio, né? Ali no Rocha, o colégio existe até hoje, chama Escola Municipal José Veríssimo, eu tinha aulas de marcenaria, tá? Que era, mesmo para aquela época, muito raro. Hoje não deve existir, né? Eu tive aula de uma coisa chamada técnicas comerciais, que ensinava na época a preencher cheque, preencher nota fiscal e ter esse Legal. contato com o mundo profissional. E, Ó, assim, o meu sonho, quando esse projeto estiver maduro e estiver rentabilizado, é montar nos 4 colégios públicos que eu estudei um laboratório, tá? Esse, assim, vai ser o meu ponto de realização e ter uhum. e espalhar essa tecnologia e o gosto pela tecnologia, mais do que a tecnologia em si, o gosto por aprender. O que eu sinto muito nos nossos jovens dessa última geração é que aprender parece uma coisa chata, uma coisa superficial. Parece um Não, castigo, né? parece castigo, é. E aprender é a melhor coisa do mundo. Exato. Você só é feliz de verdade quando você tem conhecimento de verdade, né? E isso é uma mensagem que tem que fazer parte da visão de quem tiver no ecossistema. Aprender é legal, quem sabe mais é mais legal do que quem não aprende, né? Que Quem sabe mais é mais bonito também, né, cara? Fica mais bonito, né? A tudo, inteligência embeleza a pessoa, né? com certeza, o entendimento das coisas embeleza as pessoas. Ó, falou em bonito, o Ronaldo já sentiu, ó. Não, é muito interessante. Eu não conhecia essa tua história, mas, Flávio, mas eu estudei também numa escola pública também durante a minha vida toda, tá? E eu tinha aula de artes industriais, que era muito. O meu irmão tinha de técnicas comerciais na escola pública e eu tinha de artes industriais, né? Né, um trabalho que a prefeitura fazia lá, que quando eles tomavam conta disso aí, né? Que eram convênios com o Senai e com o Senac, né? As aulas que eu tinha de artes industriais era com o professor, inclusive era o meu vizinho, o professor, era amigo da família, né? Mas era o professor Bento, que dava aula de artes industriais, dava aula de eletrônica, tinha lá no colégio um grande laboratório que era feito com peças vinham da IBM, vinham de vários lugares, e o meu irmão fazia a parte de técnicos comerciais, que era com o Senac, que era com os livrinhos de razão, diário, né? Eu acho que deve ter sido o mesmo material e mesma época que a gente estudou. E era muito legal. Foi aí que começou também meu interesse pela área de tecnologia, né? E a continuidade depois no estudo né? Mas foi realmente o começo foi com o colégio público, artes industriais. Foi muita coincidência. Escola Professor Souza da Silveira, lá em Piedade. E piedade, né? Não é assim, porque quando eu falo isso, eu falo assim, mas se foi a escola, você deve ter. Hoje eu moro na Barra e tal, o pessoal. Ah, se foi uma escola diferente. Não, não, era uma escola no Rocha, tá? Inclusive, nessa escola do Rocha, tem uma coisa interessante, que o meu professor de educação física, na época, ele era auxiliar de preparação física do Flamengo, era o Sebastião Lazzaroni, né? Que foi depois treinador da seleção, né? Eu não sei como é que está o nível dos professores hoje na rede pública e tal, mas não sei se acaba acontecendo isso com a carreira deles, né? E, e assim, era um colégio muito sério e tal, e que tinha essas coisas, essas outras atividades. E eu sei que, em parte, eu não virei marceneiro, mas eu tive a oportunidade de conhecer e talvez tenha feito o técnico segundo grau em edificações exatamente também influenciado por isso, né?
E eu acho que, mais do que tudo, ver que existe o mundo real fora do colégio, né? Então, eu lembro que Encontrar. nessa aula de técnicas comerciais, um dos trabalhos era ir numa empresa e ver como usavam algumas coisas que a gente usava lá, e tal, tinha que fazer um relatório. Enfim, tem um mundo real fora daquilo, e a gente não aprende só por aprender, né? Eu acho que esse é importante. Quando a gente tem esse curso de impressão 3D, a gente vê, especialmente essas duas coisas que eu falei, matemática e geometria, a gente não aprende à toa. Ela tem uma função lá na frente, e se você não dominar bem, e a gente vê muito isso, né, Ronaldo? Ronaldo, eu sei que também era da área de sistemas, vê, às vezes, um desconhecimento muito básico de matemática dos nossos programadores. Você falou agora onde eu queria chegar, matemática. Cara, você fala hoje de gamificação. Eu já estou praticamente com 50 anos. Quando eu era garoto, tinha um professor de matemática que ele aplicava gamificação na sala de aula. Como é que ele fazia isso? Ó, quem tirar a melhor nota, tipo assim, dessa prova, eu vou dar R$ 100. Você acredita que foi assim que eu me interessei? E ficar bom? Então, eram três na sala de aula, as três melhores notas. Minha, inclusive, reencontrei esse amigo uma vez no mercado, passeando. Passeando, não, fui no mercado comprar umas coisas, Maurício, o nome dele, e acho que é a Cleide, uma menina. Nossa, eram os três assim, primeiro e terceiro, primeiro e terceiro. Professor Franco, nossa, professor era muito bacana ele. E eu, tipo assim, eu me interessei em matemática, tanto é que com 19 anos eu dava aula de algoritmo, tal, em escola técnica, sem ter faculdade. Foi por causa dele. Meu interesse financeiro, ele usou de estratégia, né? Ou estratégia, como se fala. Eu falei assim, vou motivar essa molecada de matemática. E assim deu certo, entendeu? E assim deu certo. Fala, Renan, fala, Reinaldo. Bom dia, parabéns, Flávio, pela sua apresentação. Três comentários. Quem falou que estudou no Souza Silveira? Quem foi? Ronaldo. Alguém falou que estudou no Souza Silveira? Quem foi? Ronaldo, Ronaldo. O Ronaldo, Ronaldo, eu também estudei lá, tá? Estudei na Escola França também, tá? Ao ao lado. lado. Eu tive um prazer incrível. Na Escola França, a minha primeira professora foi a professora Marília. Ano passado eu fui na escola, ela estava até hoje lá como patrimônio da escola, como diretora, tá? Para você ver. A escola pública foi fantástica. Segundo, o Souza Silveira foi uma escola, tinha aula de marcenaria, tinha tudo. Contabilidade tinha tudo, tá? Bom, Bento, terceiro, oi? um professor Bento. Exatamente, exatamente. Então, nós temos boas recordações do nosso tempo de Souza Silveira, né? Na Rua Amália, né? Para Rua você ver, né? Mata. É. E eu voto lá, o meu colégio eleitoral é lá dentro, tá? Na sala de aula que eu estudei, para incrível que pareça, tá? Olha só como é que é o mundo, né? Terceiro, Flávio, parabéns pela tua apresentação. A tua proposta de valor, o filamento metálico, metálico de fácil aquisição, quais são os tipos de filamentos metálicos? Muito Então, grato pelo tudo, tá, Flávio? É Flávio, né? Isso. Flávio, sim. No nosso Sim. treinamento, a gente vai dar só PLA, tá? PLA é um polímero bastante comum e é uma introdução. Como é que é o filamento metálico? O filamento metálico ele precisa de outros equipamentos. Equipamento de sinterização, tá? Sim, conheço, Você conhece? Ah, então tá. conheço. Mas só para nivelar o conhecimento, quem não conhece é o seguinte: você precisa, depois de imprimir, submeter a altas temperaturas para que ele se funda nele mesmo, né? E elimine algum resíduo de plástico que ainda exista para você metal. E essa máquina de sinterização é uma máquina que eu acho que escapa do orçamento do nosso treinamento. Mas quem imprime filamento, imprime nesse filamento com metal, tá? Basta que tenha esse outro equipamento de sinterização. Um outro problema dessa impressão de metal, aí já indo um pouco mais à frente, é porque ela tem, dependendo do material, uma diminuição das dimensões, exatamente por essa eliminação do plástico, que é um pouco é mais difícil de controlar. Então, quando você vai fazer uma peça em metal, você tem aí máquinas caríssimas que imprimem em titânio direto. E aí sim você tem peças com alta precisão. Essas de filamento de metal, você reduz a precisão. Então, se for alguma coisa que tem uma engrenagem, talvez ela não funcione bem, né?
porque essa diminuição das dimensões previstas no processo da sinterização, tá? Então, mas Muito não grato, tá? tende a abordar isso porque exatamente essa máquina de sinterização ela foge totalmente do nosso orçamento que a gente quer ter no colégio. Mas a gente deve falar sobre isso nos treinamentos, né? Não só Muito dessas, grato. outras tecnologias, Muito grato a você. tá? Obrigado. Bom, só que terminando a apresentação, né? Acho que ainda está a apresentação na tela, né? Sim, tá sim, tá sim. Opa, eu acho que eu fui demais agora. Bom, falta só uma. É o futuro do ecossistema 3D, né? Então, expansão em educação, integração com realidade virtual e aumentada. Esse é um treinamento futuro, tá? Que é o seguinte: uma das imagens que eu penso e que é possível, a gente já fez maquetes de todos os tamanhos, tá? A gente já fez maquete do bairro de São Conrado, né? E a gente, na maquete, a gente teve que fazer alguns insertos para ver, por exemplo, as áreas de ocupação irregular. Então, esses insertos, pintura, com arame, com fio, para marcar estrada, marcar essas áreas de ocupação irregular. Tem uma área ali que eu não sabia, era da igreja, é da Igreja Católica, que está sendo já invadida por ocupação irregular, tem área de preservação ambiental que está sendo invadida. A Associação dos Moradores pediu para a gente fazer essa maquete. Como funcionaria isso com a realidade aumentada? Você teria a maquete física e você, a partir da realidade aumentada, você veria todos esses eventos, né? A mesma coisa, a maquete do imóvel que você quer vender. Então, assim, olha, imagina esse imóvel aqui, tem a planta baixa, ele vai estar todo branquinho, e você vai ver com a decoração como é que ele fica a partir da realidade aumentada. Então, esse é um treinamento que a gente quer fazer, é uma coisa que existe muito pouco, existe lá fora, muito pouco, e que a gente quer ter esse treinamento. Só para falar uma das evoluções que a gente pode ter, tá? Automação e inteligência artificial na modelagem 3D, você produzir pequenos robôs mesmo, né? Desenvolvimento de materiais avançados sustentáveis, na verdade, basicamente trazer novos materiais, poderia ser o filamento de metal, inclusive, né? Mas aí já não na parte de educação, mas na parte de fazer, né? Na parte da execução. Fabricação distribuída e customização em massa. Esse ponto é um ponto que tem que ser explorado na impressão 3D. Eu falei aqui, en passant, que eu fiz o puxador da máquina de lavar. Vou contar um pouquinho mais dessa história, porque eu acho que vale a pena contar. Quebrou 3 vezes o puxador de metal. 3 vezes. É uma peça da Brastemp, que vem lá de São Paulo, custa R$ 500. Eu não estou exagerando em nada. Quebrou 3 vezes, teve uma hora que a gente assim, vou desistir de puxador. Aí eu cheguei assim, não, vou imprimir em 3D, em plástico, para ver se quebra. Bom, ficou até o fim da vida útil da máquina de lavar louça, tá? Então, o que que eu acho que as empresas mais e mais vão fazer? Ao invés delas venderem as peças, terem estoque, etc., é disponibilizar o modelo para você imprimir, ou em lugares autorizados, ou até dentro da sua casa, né? Essa é uma possibilidade real, que está sendo pouco explorada, porque o mercado conhece pouco, o mercado cobra pouco das empresas. A vida útil dessa máquina terminou agora há pouco, eu tive que comprar outra aqui para casa, porque uma peça de plástico, que é aquela que quem já viu uma máquina de lavar louça funcionando, chama aspergidor inferior. Ela simplesmente não fabrica mais. Eu tive que jogar a máquina fora, a máquina funcionando. Ela quebrou e eu não tinha como fazer uma peça de substituição. E a gente sabe, se tiver na nuvem, aquilo é eterno, né? Então, uma das saídas seria a impressão 3D dessas peças de reposição. E aí isso serve para automóveis, serve para qualquer tipo de eletrodoméstico que você tem em casa, serve para uma miríade de coisas, né? Tá? Então, fabricação distribuída é exatamente isso, né? Então, a gente quer, lá no futuro,
ser isso, ser uma autorizada de fazer peças de substituição impressas em 3D. Bom, essa era a apresentação, tá, gente? Eu agradeço muito a Tá oportunidade. bom. Flávio, Continuo para de compartilhar para a gente poder encerrar melhor, a gente poder Tá bom. fazer uma finalização melhor, tá? Ok. Obrigado aí pelo teu tempo, Flávio, legal. E esse último tópico aí que você abordou fala totalmente sobre sustentabilidade, né? Se Sim. você ficar pegando e jogando fora tudo que você tem, todo equipamento que está ali perfeito, que você pode continuar usando, você está gerando mais problema, né? Então, se você pode botar aquilo para funcionar e continuar com aquele equipamento funcionando, aí sim você está falando de uma sustentabilidade, você não está jogando aquilo fora. Então, assim, são tópicos muito interessantes. Tem muita coisa aí para abordar, Flávio. Tem muita coisa aí, muita coisa dentro desse teu ecossistema aí que você começou a trazer para a gente, que tem muita Uhum. coisa que pode ser evoluída aí dentro. E é muito legal. Agora, obrigado pelo teu tempo e eu queria que você fizesse um encerramento e quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade também, tá? Bom, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Deixa eu até falar sobre isso. Isso que você disse agora, eu falei isso rapidinho, mas só para repetir, para reforçar. Essa fabricação distribuída só vai ter possibilidade real quando o mercado aceitar. E o mercado só vai aceitar se conhecer a tecnologia. E uma das maneiras de conhecer a tecnologia é a gente colocar isso em escolas, né? Para que eles conheçam essa necessidade e gerem essa demanda, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que a gente vai estreitar laços. Vocês já falaram desse evento, com certeza eu vou estar nele, tá? Quero agradecer muito ao Ronaldo que me trouxe para cá, né? O Ronaldo, pô, a gente trabalhou junto, trabalhamos muito bem, né, Ronaldo, junto. Teve alguns probleminhas lá, mas não entre eu e você, nunca, né? Sempre funcionou muito bem esse trabalho junto com o Ronaldo. É um cara que eu respeito muito, né? E quando ele disse assim, olha, tem um negócio aí e tal, pá, 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 eu falei, bom, tá com o Ronaldo, eu tenho certeza que é uma coisa séria, né? E estou afim muito de estar me aproximando aí de vocês para a gente trabalhar junto, produzir coisas legais aí, tá bom? Muito Valeu, obrigado. Flávio. Muito obrigado, tá? Gente, uma boa semana para vocês, um bom dia para todo mundo. E, Flávio, a gente vai conversar sim, com certeza. Grande abraço. Estou aguardando, tá? Valeu, gente. Um Um abração. abraço.